Elétrons podem pular entre as camadas e eles o fazem ao emitir ou absorver luz correspondente à diferença de energia. Esses pulos são conhecidos como saltos quânticos. Em 1913, o físico dinamarquês Niels Bohr aprimorou o modelo do átomo de Rutherford ao determinar como os elétrons se arranjam em torno do núcleo. Falando em Rutherford, tem vídeo do átomo dele aqui no canal. Acesse no card ou na playlist de ciências. Olá, seja bem-vindo à Utopia TV. Eu sou o Ronan e hoje vamos ver este assunto que ficou bem conhecido no mundo da ciência. Venha comigo porque vamos ver ideias pioneiras do mundo invisível, o mundo no nível atômico. Pois então, voltando para a ideia de Bohr, Bohr imaginou que elétrons negativamente carregados percorreriam por órbitas em torno de um núcleo carregado positivamente, assim como planetas orbitam o Sol. Ele também explicou por que suas órbitas ficam a distâncias específicas do centro, ligando a estrutura atômica à física quântica. Elétrons são mantidos próximos ao núcleo por meio de forças eletrostáticas, a atração mútua entre cargas positivas e negativas. Mas cargas em movimento, ele sabia, deveriam perder energia. Assim como movimentar uma corrente elétrica é algo que gera um campo em torno de um fio ou em um radiotransmissor, mover elétrons é algo que emite radiação eletromagnética. Teorias iniciais sobre o átomo previam, então, que elétrons em órbita deveriam perder energia e rodar lentamente em direção ao núcleo, emitindo ondas eletromagnéticas de frequência cada vez maior, como um apito cada vez mais agudo. Isso, obviamente, não acontece na realidade. Átomos não entram em colapso espontaneamente, e nenhum desses sinais de alta frequência jamais foi encontrado. Na verdade, átomos emitem luz apenas em comprimentos de onda muito específicos. Cada elemento produz um conjunto característico de linhas espectrais, como uma espécie de escala musical da luz. Bohr supôs que essas notas estavam relacionadas com as energias das órbitas dos elétrons. Apenas nessas camadas, o elétron era estável e imune à perda de energia eletromagnética. Elétrons, Bohr postulou, pode se mover entre órbitas, subindo e descendo na escala, como se caminhassem os degraus de uma escada. Esses passos são conhecidos como saltos ou pulos quânticos. A diferença de energia entre os degraus é adquirida ou perdida com o elétron absorvendo ou emitindo luz de uma frequência correspondente. Isso produz as linhas espectrais. O momento angular de cada uma das camadas aumenta de modo que cada órbita subsequente tenha 1, 2, 3, 4 vezes o tamanho da primeira, e assim por diante. Os valores inteiros para diferentes estados de energia dos elétrons são conhecidos como os números quânticos primários. N igual a 1, correspondente à órbita mais baixa, N igual a 2, correspondente à órbita seguinte, e assim sucessivamente. Dessa maneira, Bohr pôde descrever o conjunto de energia do hidrogênio, o átomo mais simples, com um elétron orbitando um único próton. Essas energias se encaixavam bem nas linhas espectrais do hidrogênio, solucionando um antigo quebra-cabeça. Bohr estendeu seu modelo para átomos mais pesados, que têm mais prótons e nêutrons em seus núcleos e mais elétrons em órbita. Ele supôs que cada órbita poderia conter apenas certo número de elétrons e que elas se completavam das energias mais baixas para as mais altas. Quando um nível estava lotado, cheio de elétrons, os elétrons passavam então a se acumular em camadas mais altas. Como a vista dos elétrons mais externos para o núcleo está parcialmente bloqueada pelos elétrons internos,
eles não sentem uma força atrativa tão grande do centro quanto sentiriam se estivessem sós. Elétrons próximos também repelem um ao outro. Então, o nível de energia de átomos grandes é diferente daqueles do hidrogênio. Modelos modernos mais sofisticados funcionam melhor do que o original de Bohr para explicar essas diferenças. O modelo de camadas de Bohr explica os diferentes tamanhos de átomos e como eles variam ao longo da tabela periódica. Aqueles com alguns elétrons pouco atraídos em camadas superiores são capazes de inchar mais facilmente do que aqueles com poucas camadas externas. Elementos como flúor e cloro no lado direito da tabela tendem a ser mais compactos do que aqueles no lado esquerdo, como lítio e sódio, por exemplo. O modelo também explica por que gases nobres são inertes, suas camadas externas estão cheias e não podem adquirir nem doar elétrons ao reagir com outros elementos. A primeira camada suporta apenas 2 elétrons, antes de se preencher. Então, o hélio, com 2 prótons em seu núcleo, atraindo 2 elétrons, tem sua camada mais externa preenchida e não interage com facilidade. A segunda camada comporta 8 elétrons e está preenchida no caso do próximo gás nobre. As formas dos grandes orbitais vão além do modelo simples de Bohr e são difíceis de calcular mesmo hoje, mas elas determinam as formas das moléculas, pois as ligações químicas surgem do compartilhamento de elétrons. O modelo de Bohr ele não funciona bem para grandes átomos, como o ferro. Ele também não pode explicar as forças e as estruturas detalhadas de linhas espectrais. Bohr não acreditava em fótons na época em que desenvolveu esse modelo, que foi baseado na teoria clássica do eletromagnetismo. O modelo de Bohr foi substituído no fim dos anos 1920 por versões da mecânica quântica. Elas acomodaram as propriedades ondulatórias de um elétron e trataram a órbita como uma espécie de nuvem de probabilidade, uma região do espaço onde há alguma probabilidade de o elétron estar. Ainda assim, o insight de Bohr continua útil nas ciências da natureza, pois explica uma imensidade de padrões da estrutura da tabela periódica ao espectro do hidrogênio. Bem, por hora é isso. Vou ficando por aqui. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que estão por vir aqui na Utopia TV. Beleza? Além disso, siga a Utopia no Instagram, porque os conteúdos de lá estarão juntinho com os daqui. Obrigado por assistir e até a próxima.